Bom dia, quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor nesta manhã. Quero comunicar aos irmãos, estamos aqui para mais uma devocional. Às vezes a gente passa 2, 3 dias, uma semana sem gravar um vídeo para o canal, uma devocional, porque enche muito o canal. Então a gente procura selecionar alguns conteúdos que venham trazer mais qualidade para você, nosso telespectador e internauta que está nos assistindo. Peço aos irmãos, se inscrevam neste canal, ajude a formar conteúdo para fazer o vídeo do Senhor. A palavra do Senhor possa chegar a outras nações, né? Através desse canal. Então vamos lá, o meu nome é Valfrido Nobre, estou aqui para trazer mais um devocional. Hoje a devocional nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro foi escrito por Lucas, né? Lucas, ele escreveu esse livro de Atos. E eu creio que aqui é um resumo do que foi a realidade. Fala muito bem sobre a conversão de muitos discípulos de Jesus. Por quê? Porque muitos tinham dúvida, né, se ele ia ressuscitar. E aqui já foi, depois da ressurreição dele, ele apareceu 3 vezes, né, após ter sido levado ali na cruz. E ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, apareceu às mulheres, a Maria, né? Então, vamos lá. Desculpa. Gente, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A epígrafe do texto diz assim: a descida do Espírito Santo. Muitas às vezes não sabe o que é a epígrafe do texto, é aquela partezinha que fica em negrito, que é o destaque da mensagem. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler. A descida do Espírito Santo, vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Meu Deus! E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Eita Jesus, é forte, hein? As quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Conforme o Espírito Santo concedia que falasse, que eles falassem. Eles estavam conduzidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus! E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Glória a Deus. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens e que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Que somos nascidos partos e medos, alamitas, e que habitam na Mesopotâmia e Judéia
Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto aos Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, e crescentes árabes. Todos os termos ouviu em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isso quer dizer? E o outro, zombando, dizia: estão cheios de mosto, quer dizer, de bebidas, né? Mas não estavam. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de uma realidade e que vai abrir o entendimento de muitas pessoas. Porque as pessoas falam na igreja línguas que as pessoas que estão dentro da congregação, a igreja somos nós, as pessoas estão dentro da congregação. Então, muitos membros, a igreja não vai entender. Porque Paulo, ele alerta: se tiver quem interprete, beleza. Se não, é melhor que não fale. Porque eles aqui falaram a língua de cada um. Um falou a língua da Ásia, outro falou a língua do Egito, outro falou a língua dos judeus. O judeu falava a língua do alemão, um exemplo. O alemão falava a língua do árabe. O árabe falava a língua do Egito. Então, eles falaram a língua estranha para ele, mas para o outro não era. Está entendendo? Porque ele falou a língua, cada um a própria língua do outro. O Espírito Santo conduziu que ele falasse na língua daquele, para ele entender o que eles estavam falando. Então, foi uma revelação, usou cada um para falar a língua dos seus amigos, dos seus irmãos que estavam reunidos, e todos entenderam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali foi o derramamento, né? Cumprindo essa promessa, que Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que eu envie o Consolador. Então, gente, isso aqui é para desmistificar, para tirar toda aquela narrativa de dizer que não, porque foi batizado com o Espírito Santo. Muitas vezes é o inimigo que está falando, as pessoas pensam que é Deus. E muitas vezes se dá glória a Deus dentro da igreja, que as pessoas em pecado falando língua estranha, mas é estranha mesmo. Aqui não, eles não falaram língua estranha, eles falaram línguas de cada um. Então não foi estranhas aqui, viu? As línguas foi língua de cada um. Línguas repartidas, como fogo. Então, gente, que fique aqui a lição, que nós não precisamos de estar dando glória a Deus para qualquer coisa, para depois a gente não estar caindo em frustração, em decepções, que acreditar. E o exemplo que eu estava numa congregação aqui em Fortaleza, né? E tinha vindo um rapaz de uma casa de recuperação, e ele estava lá na cozinha, tinha muitas pessoas, era aqui na cidade de Eusébio, essa casa de recuperação, e nós fomos aqui de Fortaleza com o rapaz num carro, fomos visitar, levar alimentos, frutas e legumes, e ele cuidava dos panelões lá. Aí ele disse: isso aqui já tá bom para sair daqui. Ninguém sabia porque ele estava lá. Aí os rapazes que foram lá levar as frutas, eles vendiam frutas, legumes. Então, eles trouxeram ele para trabalhar aqui nas vendas dele, porque eles vendiam frutas e legumes. Aí eles foram trabalhar na empresa e deixaram ele tomando de conta. Botaram as bancas na calçada e ele vendia ali as batatinhas, tomate, as coisas, etc. E por aí vai, as cenouras, cheiro verde. Ele abria, botava as caixas na calçada. Estava maravilhoso. Tinha saído da casa de recuperação e estava aqui em Fortaleza com esses dois rapazes amigos. Foram trabalhar nas suas empresas e deixaram ele ali. Então ele abria de manhã às 7 horas e fechava 6 horas da tarde. E ele ia para os cultos na igreja e teve um dia lá que um rapazinho lá recebeu lá o poder de Deus lá e caiu lá, né? O culto rolando. E ele começou a falar língua estranha, esse rapaz que veio da casa de recuperação.
Aí mandou o rapaz botar a mão para trás, dizendo que era demônio, não sei o que, papapá. Aí o pastor veio, quando ele se afastar, botou a mão assim, levantou o rapazinho. Ele era membro da igreja fazia tempo. O rapazinho sentou-se ali, meio desconfiado. Então ele sentiu a presença de Deus, mas ele queria dizer que era demônio. Mas na realidade, quem estava cheio de demônio era ele. Ele estava cheio de demônio. Ele já estava com problemas, né? Já estava conquistando uma menina da igreja, uma pessoa que era do grupo de louvor, né? Ministra de louvor. E estava até dirigindo o carro do pai da menina, né? Inclusive o carro, a metade do carro era da menina, né? Estava se enturmando, né? Falando língua estranha dentro da igreja, mas era língua estranha mesmo. Que depois de umas 2 semanas, uns 15 dias mais ou menos, aí foi dada a ordem de prisão para ele, na calçada mesmo, ele vendendo as frutas. Sabe o que aconteceu com o rapaz, falando língua estranha dentro da igreja? Tinha matado uma jovem lá no Rio de Janeiro, estrupado e matado. Então era um foragido do Rio de Janeiro. Então não acredite em qualquer língua estranha não, irmão, que pode ser estranha mesmo. Então fica a lição. A língua aqui foi cada um na língua do outro, para que eles entendessem. Ficou a mensagem, que Deus abençoe, espero que você tenha pegado a mensagem. Então não vá dar glória a Deus em qualquer coisa que você ouve não, porque você pode estar dando glória a Deus até para o diabo, viu? Porque é um risco, né? Vai que esse rapaz pega o carro da menina, faz o que ele fez com a outra no Rio de Janeiro, e tinha matado a menina e levado o carro embora. Quer dizer, como é que ia ficar a família? Então, gente, toma cuidado. Você mal conheceu a pessoa, não vá se turmar logo, você não sabe nem quem é. Se a pessoa veio de uma casa de recuperação, veio de algum canto, não, agora Deus vai restaurar, toma cuidado. Que a restauração é Deus que restaura, Deus que cura, mas depende muito do elemento. A transformação, você tem que buscar essa transformação. Então, que fica aqui a lição. Eles foram cheios do Espírito Santo, mas conduzidos pelo Espírito Santo, amém? Que nós, cada um de nós, seja conduzido pelo Espírito Santo, amém? Que a graça, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousa sobre cada um de nós, hoje e sempre. Quem crê nesta palavra, diga amém. Glória a Deus. Aleluia.